Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa Pode Isso, Dona Andréia. Toda segunda-feira, a partir das 17 horas, a gente está aqui, ó, juntinho com você, fazendo essa programação maravilhosa, esse podcast abençoado. Então, antes de eu começar, qualquer coisa, gente, por favor, aperte aí o sininho, né? Dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, porque a gente precisa de engajamento. Então, vou te dar alguns minutinhos enquanto eu estiver falando aqui, para você, e aí, ó, dar a sua opinião, faça a sua inscrição, dê o seu joinha, aperte o sininho e compartilha, pessoal, porque a gente precisa muito que você compartilhe esses vídeos que a gente produz aqui com o maior carinho para todos vocês. E hoje eu não trouxe nada, hoje eu não trouxe aqui nada da Mary Kay, mas eu vou falar para você. Se você é mulher que quer ter a sua autonomia, sua independência financeira, quer ganhar sua rendinha extra, gosta do ramo da venda, entre em contato conosco, que a gente pode te ajudar, mulherada, aí na questão da Mary Kay, não é mesmo? Ah, eu só quero consumir o produto. Legal, você vai consumir o produto com muitos descontos se você se associar ao quadro de consultora. Já imaginou? Ah, mas eu não quero ser consultora agora. Não tem importância, você vai consumir o produto já com desconto. Se amanhã ou depois você pensar em ser uma consultora, aí você já está com seu produto, você já pode compartilhar com alguém, porque eu acho impossível alguém utilizar o produto da Mary Kay e, no mínimo, não comentar com outra colega que está usando. Porque eu, por exemplo, estou usando meus produtos. Creme, base corretiva, batom, tudo da melhor qualidade. Gente, eu ando o dia todo com esse produto e ele não desfaz no rosto. Então, entre em contato conosco pelo telefone 9766-0016. Então, agora a gente vai falar aqui com os nossos convidados. Nós colocamos no nosso encarte nosso amigo Alexandre, que é presidente da Associação Rural de Duque de Caxias, porém ele ainda está atrasadinho. E aí, pessoal, eu encontrei com uma amiga de muitos anos aqui na cidade. Ela não é nem um pouquinho assim, né, conhecida, ninguém sabe quem é ela, mas hoje nós vamos falar nesse último dia aqui do nosso podcast, no último dia do mês de março, ok? A gente vai estar aqui falando um pouquinho assim, dando uma introduçãozinha com ela sobre os projetos, sobre o que ela vai estar aqui apresentando a gente, até a hora do nosso amigo chegar. Se ele conseguir chegar dentro do horário, a gente vai fazer a troca. Senão, a gente vai continuar nosso bate-papo e ela vai retornar, já está convidada aqui para retornar na próxima agenda para a gente continuar o nosso papo. Eu estou falando aqui com a minha amiga Minaide. Tudo bom, Minaide? Tudo bom, querida. Bom rever você também. Que legal. Minaide é uma amiga, assim, de tempos, né, assim, já tem bastante tempo na luta, né? Bastante tempo. Na defesa, né, na proteção da mulher. Com certeza. E assim, é muito bom estar com você aqui, Minaide, tá? Ter você aqui, mesmo que seja só essa introduçãozinha rápida aqui, né, que nosso amigo já chegou, mas eu quero, assim, que você deixe um recado já para a gente falar sobre o dia da próxima vez que você vier, sobre qual tema nós vamos discutir no dia 14, que é relativo à mulher, né? Bem, o tema que a gente vai trazer é talvez um tema que as pessoas não estão muito acostumadas, né? Nós vamos falar sobre o pré-natal humanizado, que meu trabalho é sempre visando esse lado um pouco esquecido, mas é tão lindo, né? Isso aí, eu tenho muitas dúvidas também, tenho certeza que muitas mulheres têm dúvidas, até porque também, para você já está acostumada, mas para nós ainda é um assunto novo. Interessante falar sobre isso, né? Mas ainda é um assunto novo e nós queremos aprender. Nós queremos deixar esse registro aqui no nosso podcast e queremos aprender um pouco sobre isso. Com certeza. Né? Então, Minaide, seja bem-vinda ao nosso podcast, tá bom? Até o dia 14, nosso convidado já está presente e que você possa já trazer muitas informações que eu tenho certeza que a mulherada vai perguntar muito, tá bom? Muito obrigada, Minaide. Eu que agradeço. Até dia 14. Tchau, tchau. E aí, agora a gente já vai chamar o nosso convidado que já está aí. Enquanto isso, pessoal, enquanto a gente vai chamando aqui o nosso convidado, né, que é o Alexandre, que ele vai estar falando conosco sobre
essa questão a temática do banco de alimentos, enfim, como é que isso tudo funciona, eu quero deixar aqui para você um recadinho aqui do nosso Rotary Internacional, que já existe há 120 anos no nosso país, e ele está funcionando de forma exemplar, de forma excelente, trazendo sempre novidades para a população, trazendo projetos para a nossa população. E você sabia, você que está nos assistindo agora, que o Rotary, uma das principais funções do Rotary é trazer a erradicação da poliomielite. Você já ouviu falar na vacina contra a poliomielite? Então, o Rotary ele tem essa função, esse trabalho de tentar erradicar a doença da poliomielite. Então, você aí que não conhece a instituição Rotary, que tem o desejo de conhecer, entre em contato conosco. Toda terça-feira nós temos um almoço lá no Jardim Primavera, no Rotary Jardim Primavera, e você é o nosso convidado, não só para saber sobre a erradicação da poliomielite, mas também para você fazer novas parcerias, para você fazer um network com os empresários ali locais também, que são todos os nossos amigos, para você também conviver, fazer relacionamentos. É muito importante que o Rotary traz essa questão de relacionamentos, ok? Entre em contato conosco ou visite o nosso Rotary no Jardim Primavera, ali toda terça-feira a partir de 12:30, ok? Agora sim, agora a gente vai falar aqui com o nosso convidado de hoje, ele já chegou, né? Vamos falar da parte 2 daquilo que a gente já estava conversando na semana anterior, na nossa entrevista, e é um prazer estar aqui falando contigo, Alexandre, não é? Olá, boa tarde mais uma vez. Eu aqui agradeço o convite, o prazer é todo meu. É isso aí. Alexandre, a gente vai estar agora dando continuidade às nossas falas, né? Da última que eu disse que nós teremos uma parte B. Só não imaginei que seria tão rápido, mas acho que houve uma troca de agenda e ficou interessante você estar vindo aqui hoje. Você teve disponibilidade. A gente está aqui ainda dando essa continuidade nessa conversa sobre essa questão da associação, né? Como é que é? Da Associação Rural de Capivari. Associação Rural de Capivari. Duque de Caxias. Agricultura Duque de Caxias. E aí eu pontuei alguns tópicos assim, bem básicos, assim, mas eu acho que vai ajudar muito a população de Caxias em tentar entender mais ainda sobre essa questão da agricultura no nosso município. Um ponto bem relevante que nós já iniciamos e que a população talvez desconhecia é que o nosso município tem mais de 50% de área verde. Exatamente. O potencial é muito grande, né? Tanto para a agricultura, para o turismo rural e aí sucessivamente. Então isso já é um ponto excelente. Agora, dentro desse potencial, qual seria assim o mecanismo que poderia dar aquele start, assim, aquele boom assim no município dentro desse ramo da agricultura que poderia trazer muitos benefícios para a nossa cidade enquanto investimento na agricultura? O start. Em toda a agricultura, eu chamo de gargalo, é a comercialização. O maior incentivo que o produtor tem é produzir e conseguir comercializar o seu produto por um preço justo. Então, ao mesmo tempo que é um gargalo, é um start, o produtor saber que tudo que ele produzir ele vai conseguir vender, né? Isso aí é um ponto fundamental. Hoje, nós temos um percentual muito grande de pessoas que desanimaram, até o próprio êxodo, né? A evasão rural se deu por conta disso. Na nossa região, no passado, se produziu muito mais. A diferença é muito grande, se produziu muito mais, mas tudo que se produzia conseguia se escoar. Hoje a dificuldade é muito grande. E comercializar não é o produtor que está ali na terra, lidando com a terra, plantando, pegar o seu produto e ir para a rua para poder vender. É bem verdade que muitos fazem isso, mas aí você quebra um ciclo, porque você precisa limpar a área, precisa preparar, precisa adubar,
tem sistema de irrigação que você põe, tem todo um cuidado, você não fica ali esperando a planta crescer. Enquanto a planta está se desenvolvendo, você está em outra atividade. Então não faz sentido o produtor ir para a rua comercializar. Muitos até pegam as suas bicicletinhas, quem tem as suas condições, fornece por uma pensão, vende no particular, enfim. Mas os órgãos públicos entenderem esse gargalo é muito importante. Tem aí o PAA, que é a merenda escolar que absorve os produtos da agricultura familiar, porém também a gente esbarra num grande problema que é a logística. Então, o poder público manifestar a intenção, o interesse e a boa vontade de abrir mercado para o produtor, e isso é o grande start, é o boom para a nossa agricultura. Entendi. Então, nesse caso, seria o maior interesse do município, né? Entender esse mecanismo. Exatamente. Investir nessa temática para trazer esse retorno para o próprio município. E isso você nos passa que é certo de ter o retorno, é certo de ter investindo nisso, é certo de ter retorno financeiro também para o município? Sim, porque pode-se dizer que tudo que se produzir dentro do próprio município, o próprio município absorve. E a agricultura do município, Duque de Caxias, não consegue atender a demanda do consumo da própria cidade. Mas o que se produzir consegue ser consumido dentro da própria cidade, do próprio município. Então, já vamos passando já para algumas perguntas, depois a gente volta, sim, né? Sim. E já vai fazendo, que eu achei legal a gente fazer essa... Até porque também é dúvida de outras pessoas nas quais eu fui comentando. Que bom, né? Eu gosto então, de dúvidas. As pessoas têm dúvidas. Eu gosto de e perguntas. É legal isso, né? É legal ter uma pessoa aqui para nos esclarecer algumas coisas que a gente pode levar adiante. E quem sabe, quem está lá na outra ponta, né? Que pode investir, que pode fazer alguma coisa, ouvir isso e se interessar pela causa e também estar lutando junto com vocês. Né? Que aqui a gente fala com o Alexandre, mas não é o Alexandre única pessoa, não tem um grupo de agricultores em volta, né? Profissionais que estão ali, produtores que estão ali também lutando pela mesma causa, não é isso? Eu simplesmente estou inserido num contexto e tenho um olhar um pouco mais carinhoso para as questões da necessidade da nossa região. Perfeito. A segunda pergunta foi até uma pergunta que me fizeram até. Como cidadão urbano, quer dizer, cidadão da área urbana, né? Ele pode ajudar na preservação do meio ambiente? Porque a pergunta foi a seguinte: se 50%... Porque já ficaram espantados em saber que tinha mais de 50% da área verde. Espanto para todos. Houve um espanto nisso aí. Então começaram a perguntar assim: mas Andréia, então como que a gente pode contribuir para poder manter ou melhorar ainda mais essa parte verde da cidade, sendo que a gente mora na parte de asfalto, né? Então, assim, as pessoas querem entender assim, como é que eu posso ajudar na preservação desse meio ambiente? Porque eles acreditam do mesmo jeito que eu também entendo. Quanto mais a gente poluir a metade da cidade que não tem verde, a gente acredita que vai prejudicar na questão ambiental, na questão da área verde da cidade. Aí, se tem o interesse de produzir algo alimentício para nós, a gente já vai estar destruindo o próprio verde onde a gente poderia consumir. Isso é uma ideia que o pessoal está falando. Agora já estou começando a ideia. Aí isso vai virar até uma audiência pública daqui a pouco. E aí, então faz a pergunta para ele, como é que pode ser feito isso? Quais seriam, assim, as coisas básicas que um ser humano poderia pensar para poder manter ou ajudar vocês, agricultores, nessa questão, já que ele não pode chegar junto com grandes ideias? Quais seriam as pequenas ações que poderiam ajudar os agricultores nesse momento? A galera urbana, né? Tem as ações diretas que impactam na preservação do meio ambiente e tem as ações indiretas, né? As ações diretas é aquilo que se aprende nas escolas, né, que é uma questão até de princípio de educação. Preservação na cidade, no perímetro urbano, é basicamente a coleta seletiva, né? Você não poluir, evitar jogar resíduos tóxicos no meio ambiente. Às vezes a pessoa acha que jogando ali no ralo da pia
ou no sanitário, ou jogando no bueiro, que aquilo ali vai sumir do nada e não vai para lugar nenhum, mas, no entanto, aquilo tem um destino, né? Rios, mares, enfim. Até que seja até mesmo esgoto, mas vai, né? Vai. Prejudica de toda forma. Tudo que some, na verdade, não some, vai para algum lugar. Nós é que não estamos vendo. E aquele produto ali, aliás, os produtos, eles são, se não forem trabalhados, se não forem processados, né, como resíduo, aquilo ali vai poluir. Isso aí é fato. Então não é só a coleta seletiva, mas também a consciência, né, de você não jogar produtos químicos. Você está falando de jogar... Essas são as ações diretas. Tem as indiretas. Pode falar. Você está falando de jogar coisa no ralinho da pia, né? Sim. Cara, eu, quando criança, a minha mãe me ensinou a vida toda princípios fantásticos que a gente, né, aprende na vida. Eu aprendi muito dela e pratico até hoje. Mas uma coisa que ela fazia de errado, que eu nunca concordei com ela, foi jogar o óleo dentro do buraquinho lá da pia. Aquilo ali, eu de criança... Olha que minha mãe me ensinou bons modos, bons comportamentos, valores, né? Conceitos, não jogar lixo no... Eu vinha com a mochila cheia do lixinho da bala, né? Para não jogar, não sujar a rua. Ela não queria que eu sujasse a rua. Mas eu pegava ela de vez em quando jogando o óleo. E eu cresci com aquilo na cabeça, assim, isso tá errado. Minha mãe ensina tanta coisa certa. Um dia eu vou dizer para ela que isso tá errado. Aí eu fui crescendo, fui entendendo, aprendendo que não pode sujar o meio ambiente, né? Que o óleo de cozinha polui, o meio ambiente polui. E aí eu fui descobrindo que tinha forma de guardar o óleo usado e revender, porque alguém faz sabão com aquilo. Exato. Quando criança, a primeira coisa que a gente aprende é que alguém faz sabão com óleo. Depois a gente entende que pode ser feito outras coisas. Mas a primeira ideia... Existem empresas de coleta. A primeira ideia é fazer... Eu não quero saber de empresa, eu queria que ela parasse de jogar o óleo. Aí um dia eu dei um potinho, uma garrafinha para ela. Falei, mãe, não joga o óleo, mãe. Por que você vai jogar óleo quente ou óleo, qualquer óleo? Coloca ali no potinho. Aí a gente ficou muito tempo, para você ver como é que é a questão da educação ambiental também. Ela ficou muito tempo para se acostumar a não jogar óleo dentro da pia. É porque é prático jogar, né? Então eu deixava sempre um potinho já aberto, assim, ó. Quando ela fizesse, porque ela fritava muito peixe. Então o óleo do peixe, ele não é nada de aproveitar. Você usa uma vez, duas, já acabou. Exato. Tem que jogar fora. Ele suja rápido. Suja muito rápido. E aí eu fui botando os potinhos. Hoje, graças a Deus, ela não joga mais. Falei, mas foi um feito na minha vida, né? A senhora não polui mais a natureza. Mas fala. E o interessante, Andréia, é que todo ato, eu vou colocar assim, todo ato inconsciente ou não muito bom, ou todo ato nocivo com relação a natureza, tem um efeito reverso. Se você pegar de 100% das caixas de gorduras, das fossas, das tubulações que entopem no perímetro urbano, se você for fazer lá uma inspeção visual simples, uma inspeção visual, entope por conta de gordura. Isso aí vai doer no bolso do dono da residência, né? Quem mora em condomínio, enfim, aí sucessivamente. Isso vai voltar para a própria pessoa. Nesse caso aí do óleo, tá? Resíduo ali. Mas ela, enfim, volta e meia, ela realmente chamava alguém para poder desentupir lá os negócios dela aqui. Enfim, né? Tá me assistindo, mãe, pelo amor de Deus, não foi comigo não. O que a associação rural pode fazer para ampliar a sua rede no município? Então, nós já estamos de porta aberta para receber todo e qualquer produtor do município e fora do município. Tanto é que nós temos parceria com Campo Alegre, Nova Iguaçu, estamos buscando em Belfor Roxo, enfim. Então, a Associação Rural de Capivari, ela não é uma instituição isolada que trabalha com os produtores apenas na região. Inclusive a agricultura urbana, o próprio Enéas, ele é muito intenso nessa questão de produção de hortas, nas casas, nos terrenos, enfim, que impacta também em outras questões da saúde emocional, doenças psicossomáticas, enfim. Então, assim, o nosso incentivo ele é total e as portas estão sempre abertas. Nós só conseguimos chegar ao patamar que nós chegamos com parcerias. E parcerias não só de instituições,
mas de produtores que se aproximaram, dando ali a sua contribuição, seu braço forte em todas as áreas da instituição, e aí nós conseguimos avançar. Agora, é um sonho, realmente, todos os municípios terem esse olhar carinhoso para a agricultura e nós somarmos, porque é bem verdade que isso não acontece. Entendi. Você acha que precisaria ter mais informação sobre isso, mais conscientização? Poderíamos ter mais palestras também para a população e até mesmo para os próprios entes do município, para que eles pudessem chegar nessa ideia de incentivo, de investimento na área da agricultura? Todo ânimo, ele vem com a informação. Se você não tem informação sobre determinada questão, você não tem como se apaixonar por aquilo ali. E a agricultura, ela é apaixonante. Todas as pessoas que saem das cidades e vão fazer uma simples visita no perímetro urbano, na área urbana, elas já saem de lá encantadas. Mesmo entendendo que a vida é muito mais simples e nem tanto prática quanto na cidade. Mas isso aí realmente é interessante, isso aí acontece. Então, assim, nós estamos a pleno dispor para poder abrir, né, para quem quer que seja, para entender todas as questões da área rural. O município só tem essa associação rural ou tem outras? No município de Duque de Caxias, que eu conheça, é a única legalizada, com regime. Corretamente, né? Exatamente. E a Secretaria de Cultura, Secretaria de Agricultura do município e o Conselho Municipal de Agricultura, vocês têm acesso? Nós já tivemos acesso à Secretaria de Agricultura na gestão anterior, no governo anterior, na última gestão, no caso. Mas hoje me parece que isso ainda é uma incógnita. Não se sabe nem quem é o secretário. A Secretaria de Agricultura, que ela estava no final da Brigadeiro, ela está até fechada. Então hoje o governo não sinalizou para a gente aonde se vai existir, se vai continuar. Quem é o secretário, onde é que está essa secretaria, enfim. E sabe se tem Conselho Municipal de Agricultura no município ou não? Eu quero acreditar que tem. Tá. Eu quero acreditar que sim. Mas até hoje não houve manifestação do Conselho de Agricultura em nada, né? Eu não recebi nenhum convite, não houve nenhuma ação, nenhuma manifestação, nenhum interesse. Por que a pergunta? Eu desconheço. Porque a pergunta, se nós estamos num município que temos mais de 50% de área verde, né? Então, no mínimo, era para se estar falando de agricultura, meio ambiente, né? Assim, meio ambiente até se fala um pouco mais. Mas, assim, era para se estar se tratando de muitas coisas relativas ao verde. Porque se você tem uma cidade... Quer dizer, eu moro numa cidade que eu descobri há 2 semanas. Você entendeu como é que funciona? Eu sou nascida e criada numa cidade que eu descobri há pouco tempo que 50% dela é o verde, é dominada pela área verde. Então, isso pode mudar até mesmo todos os nossos projetos. Poxa, vamos tentar então criar alguma coisa para aproveitar o que já temos. Eu vou fazer uma pergunta para o telespectador, para o público que está nos assistindo. Quando que numa campanha eleitoral o eleitor olhou as propostas de campanha e viu a preservação do meio ambiente, incentivo à agricultura, que seja urbana, enfim? Eu nunca ouvi isso. Dentro da própria cidade, não há o reconhecimento dessas mais de 50% de área verde. Não há. É isso. É por isso que a população não sabe. É óbvio que se algum candidato apresentar uma proposta de governo, olhando com carinho para preservação, para atividade rural, para o incentivo em qualquer área desse segmento, né, de área verde, enfim. Eu tenho certeza que... Eu acho que... Enfim, eu fico até sem palavras, porque tem coisa que não faz sentido para mim. Não faz sentido. Eu ser
eu fazer parte de um segmento governamental, querer o bem para a população e para a cidade, e eu não falar dos mais de 50% de área verde que ela tem. Mas eu não apresentar uma proposta, eu não demonstrar nenhum interesse, eu não vejo... Você acha que todos os 29 vereadores sabem disso? Eles também têm essa consciência de que o município tem essas 50 aí. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu não tenho problema nenhum falar nisso. Porque uma dessas pessoas me sinalizou, talvez não vá permear por todo esse caminho da agricultura, mas me sinalizou a questão do meio ambiente, porque é uma bandeira dela, que é o deputado federal Marcos Tavares e a sua irmã, que agora é vereadora, Michele Tavares. Sempre bateram na tecla do meio ambiente. Sempre. Inclusive, estão brigando por uma secretaria, mas aí a secretaria acho que é voltada para a área PET, né, para a área dos animais. Eu acho que é alguma coisa assim. Mas sempre defenderam. E o deputado Marcos Tavares tem muitas ações, muitas indicações, muita coisa voltada para o meio ambiente. Mas ainda assim, tanto no deputado quanto na vereadora, eu não vi falar sobre agricultura. Eu vejo falar sobre a bandeira do meio ambiente, que para mim já estava bom. Assim, eu não conseguia visualizar. Assim, sendo sincera, eu visualizava o meio ambiente, poxa, legal, eu tenho que proteger, eu tenho uma vereadora que está protegendo, eu tenho um deputado que tá entendendo? Que tá legal ali, eu vou tentar incentivar isso, fomentar isso para ajudar essa galera a produzir mais proteção quanto a isso. Mas em nenhum momento também, até deles, que são minhas referências na área do meio, você entender, na área do meio ambiente, eles mesmos não conseguiram me transmitir essa mensagem de que temos uma área verde acima de 50%. Porque se eles me transmitissem isso, eu já teria discutido isso há muito tempo e até provocado uma audiência pública no nosso município. Porque isso que tu está me falando, tem que ser feita uma audiência pública sobre isso. Você entende? Quando você ouve um agente do governo ele falar de preservação de meio ambiente, ele está se referindo àquelas ações diretas que eu acabei de falar, que nós conversamos agora no início da entrevista, que é a coleta seletiva, é a conscientização. Ok, está preservando... superficial. Está preservando o meio ambiente. Isso é muito válido e tem que ser sim. Inclusive, até isso tem que ser matéria de grade escolar. Sim. Né? Bons hábitos, bons costumes, enfim. Mas em se tratando de área verde, eu estou falando de biodiversidade, eu estou falando de ecossistema, eu estou falando de lençol freático, eu estou falando de produção de alimentos agroecológicos, ou seja, sem adição de produtos defensivos, nocivos. Existe uma infinidade de tópicos dentro da preservação do meio ambiente. Então a gente precisa amadurecer sim sobre isso, precisa ter palestras, precisa ter capacitações, enfim, e aí sucessivamente. A mudança de mentalidade, ela é base, ela é fundamental para a melhoria de qualquer segmento. Então a pessoa tem que ter realmente a visão. Se eu vou levantar a bandeira de preservação do meio ambiente, o que engloba a preservação na totalidade dentro do meu município? Não é de uma forma realmente superficial, conforme muitos enxergam. E que enxergam e acham que é o todo, mas não é. É a mínima parte. Porque, por exemplo, numa das reuniões da Defensoria de Portas Abertas, que eu já até te disse, vamos ter uma agora em abril, né? Vai ser no centro de Caxias, mas acho que ainda vão confirmar se realmente vai ser ali no local, dia 10. Mas numa dessas reuniões, nós recebemos lá um pessoal da Associação de Catadores. Sim, é coleta seletiva. Coleta seletiva. Que também me deixou cabelo em pé. Por quê? Chegando nessas conclusões todas. Se a coleta seletiva também ajuda na total preservação do meio ambiente, porque se você vai descartar o lixo de qualquer forma, você vai poluir, né, o local que você vive. Então, você começa...
se conscientizar em separar aquele lixo, o lixo orgânico, enfim, porque são vários tipos de lixo lá também, né? E depois você vai destinar aquilo ali a um grupo específico que vai cuidar daquele lixo para você. Ok? Também eles não têm incentivo nem do município, nem do estado, enfim. Eles estavam ali meio perdidos naquela reunião porque eles precisavam de incentivo. Não é nem uma atividade reconhecida, né? Que não é reconhecido. Não tem valor. Poxa, mas não estão preservando os 50% da minha cidade? Sim. Porque eles estão, de alguma forma, eles estão preservando e transformando aquilo ali em recursos, né? Ainda que seja pequenininho, ainda que seja pouco, mas estão transformando em recursos. Aí eles me disseram uma coisa que me deixou mais pensativa ainda, que as grandes empresas, elas deixam o resto de alguma coisa para essa coleta seletiva, porque o lixo mesmo que produz grandes recursos, porque o lixo também é uma empresa que produz grandes recursos. Eu aprendi lá também, na Defensoria Pública, na Portas Abertas. Mas esse lixo que produz grandes recursos nunca chega na mão do pequeno, que seria o produtor, mas não é o produtor, o pequeno o catador, coletor, catador, mas eles não gostam que fala catador. Mas me perdoe, é só a forma meio sem conhecimento de comentar aqui, mas tentando ajudar também. Eu também não sei a nomenclatura, né, que mais se enquadra. Enfim. Né, enfim, mas eles vão entender que não é uma questão minha de nada. Enfim, mas não chega até as mãos dele. Mas não são eles os que realmente estão na linha de frente da coisa? Aí a empresa pega os melhores lixos, negocia com grandes outras empresas. Você entende? Aí vai aquele montoeiro de dinheiro para fora do nosso município. Nem fica aqui. E os pequenos produtores, os pequenos catadores ali, continuando passando necessidade ou aperto. Parece que eu estou vendo essa história, de alguma forma, se repetir também nos pequenos produtores. Parece que tem alguma indústria, alguma coisa por fora que manipula tudo isso assim de uma forma muito ampla, que eu não tenho ainda a noção, que eu vou ter daqui a uns dias, para poder falar melhor, mas que internamente poderia ser revertido para os que realmente produzem dentro da nossa cidade. Por que não tornar os nossos produtores pessoas de excelência, pessoas prósperas, fazendo-os prosperar dentro da nossa cidade? Porque fazer esse investimento para fora, alguma coisa acontece para fora. Fala aí agora você. Vamos lá. Primeiro nessa questão aí dos catadores, né, se me permita usar esse termo, mas eu não conheço outra. Isso aí é um problema social seríssimo, gravíssimo, porque isso é consequência de uma série de situações, desde da consciência, né, de quem descarta de forma discriminada, até a pessoa que opta por essa atividade aí por não ter outras opções. Enfim, aí a gente entra em outras questões, formação, social, capacitações e aí sucessivamente. Mas esse problema, essa primeira questão que você colocou aí, você resolve de uma forma simples, mas com boa vontade, que é o cooperativismo. Na cooperativa, independente da sua função, da sua atividade, no final do ano, ali no montante total, você junta tudo e aí toda a cooperativa, né, todos os cooperados ali decidem o que fazer com aquele valor. Então, pode ser que a cooperativa fature milhões, mas quem está ali no meio, ali, né, conduzindo ali o negócio, é beneficiado, né? Já dentro da área rural, esse montante, ele porque assim, mesmo em se tratando de várias questões de preservação, qualidade de vida, alimento saudável e aí sucessivamente, sempre se pensa na questão comercial. Sim. Quando você traz de fora, envolve uma cadeia muito grande ali de impostos, de consumidores e de impostos. Você tem o próprio frete, você tem o combustível, você tem o atravessador, você tem, enfim. Até chegar lá no prato do cidadão. Você movimenta toda uma cadeia, né, de pagadores de impostos ali.
Quando você produz esse produto dentro da própria cidade, você reduz isso. Parte desse lucro é permitido ir para o produtor para que ele tenha melhores condições, mais dignidade, e aí sucessivamente. Mas também, por uma questão de consciência, e aí você entender que o produtor faturando, você tem uma quantidade maior de valores sendo movimentados dentro da própria cidade, compra de maquinários, a qualidade de vida envolve consumo, né? O próprio comércio recebendo um incentivo para poder comprar o produto interno produzido aqui na nossa própria cidade. Então, assim, envolve muita coisa. Os governantes precisam parar de entender, né, que o benefício vem somente através do dinheiro. Só o fato, conforme eu tinha falado na nossa última entrevista aqui, só o fato de você ter o alimento diretamente impactando na saúde, e não estou nem falando de saúde emocional, não estou falando de doenças psicossomáticas, estou falando daquelas que agridem diretamente o corpo humano. E aí você vai onerar o sistema público. Você, com essa alimentação não muito saudável, você movimenta todo um comércio, né, de remédios, de drogas e aí sucessivamente. Então é somente a questão comercial que interfere nisso daí. Se a gente olhar outros valores que a nossa cidade tem, é claro que dinheiro você resolve muita coisa. Só que quando você onera também, você está gastando demais. Então precisa olhar aí no reverso da questão da agricultura em termos de benefício. Entendi. Você consegue, como associação, ter uma ideia, uma mínima ideia, ou uma organização referente a isso, dos produtos que podem ser produzidos, dos alimentos que podem ser produzidos por esses associados e que poderiam impactar de imediato a agricultura do nosso município, pelo menos em alguma porcentagem? Você consegue ter uma ideia? Vocês têm a associação de vocês tem uma organização quanto a isso? Por exemplo, se os nossos associados produzirem esse tipo de alimento, nós teremos um impacto dentro de tanto tempo de retorno, né, tanto de saúde, quanto de retorno financeiro, quanto de capital de giro. Se for feito dessa forma, vocês já fizeram algum tipo de estudo sobre isso dentro da associação? Hoje nós já somos referência no cultivo de aipim, da mandioca. Isso. Então já tem um alimento que dá para entender que movimenta dessa forma. Isso nas grandes áreas. Quem produz mandioca, aipim, consegue escoar tudo. Bota tudo para fora no próprio comércio. Legal. Mas mesmo o aipim, que é referência na nossa região, é insignificante em vista do potencial de consumo do próprio aipim na nossa cidade. Da própria região. Então, aquilo que mais se produz ainda não impacta comercialmente a região. Precisa de um incentivo maior. Então só para eu entender, o que se produz ainda não atende a demanda do município? Nem minimamente. Ou seja, o município ainda é necessário o município importar de outros lugares para poder suprir a demanda. Sim. Agora, para começar a fazer alguma diferença na receita aí, nesse sentido, você precisa fazer investimentos diretos nas próprias propriedades, com os agricultores. Primeiro, capacitações. E depois, incentivo mesmo direto, porque é tudo muito braçal. É na força do braço. E eu sempre falo com os produtores da seguinte forma, para que eles se sintam motivados a produzir, né? No meio urbano, pensa-se muito em desenvolvimento de negócio, pensa-se em construção para aluguéis e aí sucessivamente. Qualquer área no perímetro rural que seja de 10 por 50, 15, 20 por 50, que é pequeno, você consegue tranquilamente ter o faturamento ali naquela área muito maior do que se você tivesse investido 100, 200, 300, 500 mil numa área urbana para depois alugar um apartamento e alugar uma casa. Então a diferença ela é muito grande. Você tem um investimento menor
a área já está ali, a terra já está ali, né, e um faturamento muito maior. Mas mesmo ele entendendo dessa forma, ele precisa ter a garantia, esse pequeno produtor, de que ele produzindo diversidade, eu não estou falando na produção do aipim, porque o próprio município vai lá buscar, os próprios comerciantes vão lá buscar, mas ele precisa ter o mínimo de garantia de que ele vai produzir e aí realmente ele vai conseguir vender, senão é um tiro no pé. Ao invés dele se sentir motivado, ele vai arrasar com ele. Vai arrasar. Então, primeiro precisa ter realmente uma liderança política que seja capaz de chegar ali e dizer, olha, eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui para estender minha mão e eu vou fazer o possível para poder resolver pelo menos essa parte aí, o gargalo, que já é 50% dos nossos problemas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se houvesse a possibilidade de ter essa parceria, independente de ser uma parceria do governo, uma parceria de... Vamos lá, um conjunto de empresas decidiram agora, vamos apostar na agricultura do município. Somos empresários, temos que escoar o nosso dinheiro, nós vamos apostar nessa. Você acha que com esse investimento, vocês chegariam um pouquinho nesse patamar? Vocês teriam facilidade para fazer essa dissolução desse resultado final desse produto? Ou precisaria ainda assim do governo municipal para poder escoar esses produtos depois de produzidos, né? Esses alimentos depois de produzidos? Ou vocês conseguiriam vender isso naturalmente? Ou esbarrar em alguma coisa nesse sentido. Entendeu o que eu falei? Entendi. Eu busco essa iniciativa privada para poder levar esse incentivo para os produtores. E toda vez que eu tenho uma reunião na instituição ou fora dela, porque às vezes a gente se reúne em alguma propriedade por uma questão de locomoção, enfim, eles aguardam ansiosos por essa informação. E aí eles sempre perguntam, Alexandre, e aí, você conseguiu alguma coisa aí, algum caminho para poder escoar os produtos, enfim. Mas esse caminho, ele não pode ser temporário. Pode ser que, assim, já aconteceu de a iniciativa privada incentivar e depois, por uma questão de obrigação, por ela ter dado a palavra, ela até absorver parte daquilo ali, mas não se tornou uma constante. E aí essa insegurança realmente é um problema para a agricultura. Porque o agricultor, ele já lida com uma infinidade de adversidades. Só para... Porque aí as perguntas vão surgindo. Então, por exemplo, se tivesse um grupo de empresas ou de iniciativa privada que desse esse pontapé aí inicial para poder esse incentivo, e paralelo a isso, uma sociedade de comerciantes, já paralelo, que pudesse recepcionar esses produtos, esses alimentos pós-produzidos, né, para a venda, você acha que teria muito mais resultado se fosse mais ou menos dessa forma? Quem inicia para incentivar, que é as empresas, e já ter um local para receber depois de produzido, para poder comercializar. Você está entendendo? Estou entendendo, sim. Estou entendendo. Porque assim, a gente está falando de duas coisas aqui. Uma que é, vamos dizer, o padrinho da coisa. Os padrinhos, que são as empresas. Vamos falar para a galera entender. Tem lá os incentivadores, que são as empresas que precisam pagar, declarar seus impostos, e isso vai para algum lugar, então eles querem, vamos lá, vamos investir nesse negócio aqui. Ok, Associação Rural, Agricultura do município, vamos apostar nisso aqui. Mas, paralelo a isso, vamos dizer que tenha todo tipo de incentivo do mundo ali. Sim. Que não falte nada. Vamos dizer que esse milagre vai acontecer. Vamos crer. Só que tem que ter um outro lado para poder receber todo esse produto e passar para frente. Porque vocês vão produzir tanto que como é que vocês vão depois soltar isso para a população? Que população é essa que vai comprar? Quem vai se responsabilizar
em receber os quilos de coisas que forem produzidas. O café, que seja milho, que seja o que for. Para onde vai isso tudo? Né? Vai para o Ceasa? É a pergunta que se faz. Vai para onde isso? Né? Vocês conseguem fazer esse circuito para poder, de um lado, por que eu estou te falando isso? Porque o Rotary pode fazer esse caminho, o caminho da empresa, mas o Rotary quer saber qual vai ser o caminho que vai escoar isso para transformar isso em recurso, para voltar o recurso para vocês. Então, vamos lá. Precisa se entender, primeiramente, que a nossa região, ela produz produtos agroecológicos, na sua maioria, ou seja, aquelas práticas do orgânico e tal, que você lembra que eu falei que certificar é muito difícil, burocraticamente, enfim, a prática já existe, enfim, essa coisa toda. Então, o produto, ele já não pode ser equiparado a um preço de um produto de um grande atacadista, porque é um produto diferenciado realmente, em termos de princípios ativos, práticas, enfim, não é um produto nocivo. Então, esse é o primeiro ponto. E eu acredito sempre, e tanto acredito que me coloco à disposição conforme eu já fiz, eu mesmo metendo a mão, comprando produtos, fechando negócio com redes de mercado, tentando escoar produtos, enfim, mas eu esbarrei na questão comercial, porque os grandes comércios, vamos falar do comércio primeiro, os grandes comércios, na maioria deles, eles não pagam ali de imediato. Você tem que fornecer um determinado tempo e aí lá na frente ele começa a te pagar, enfim. E aí uma das grandes redes que eu fornecia não honrou o compromisso e aí eu tive que parar porque eu não tive condições mais de dar essa continuidade. Mas em se tratando de um grupo, um clube, o que quer que seja, um grupo de pessoas com aquela consciência, enfim, um grande canal de escoamento são as cestas de produtos orgânicos, que realmente elas são, vamos dizer assim, são requisitadas, elas são cobiçadas por serem produtos sem defensivos, né, que não fazem mal à saúde, pelo contrário, eles cumprem realmente o papel deles de alimento, não tem nenhum efeito ali reverso. Então esses grupos eles podem realmente absorver. Aí precisa realmente de uma organização, de um investimento. Porque, por exemplo, já me faz pensar que... Não é só a pessoa com a enxada trabalhando. Tem que ter um investimento para uma questão de logística. Isso aí, que vocês têm esse estudo. Dentro da organização de vocês têm esse estudo. Sim. Porque me faz pensar aqui na questão jurídica da coisa. Por exemplo, nós estamos aqui no município, estamos falando de Duque de Caxias, né? Embora vocês sejam atuantes no município, né, Nova Iguaçu, mas a gente precisa ver a nossa cidade. Campo Alegre. Né? Enfim. E aí a gente fica pensando, temos aqui Mercado Guanabara, Mercado Presunic, Mercado Rio Sul, né? Mercado Supermarket, temos, assim, o de ponta, vamos dizer que Carrefour, olha só, Carrefour, Supermarket, Presunic, Rio Sul e Guanabara. 5 mercados que, segundo o Guanabara, ele é o campeão de todos, mas 5 mercados que diariamente, de domingo a domingo, dos 365 do ano, consomem, né, repassam para a população tudo isso que vocês produzem aqui em Caxias. O aipim, que seja a jaca, que seja a fruta, o que for. Tudo que vocês produzem no pequeno produtor está inserido pelo menos nesses 5 mercados aqui. O que vocês tiverem aí tem que estar presente aqui, faz parte, né? Isso eu estou falando só de uma rede, de redes, né, de supermercados. Talvez se houvesse uma conscientização dessas redes, de tanto por cento da compra delas, né, do fornecimento delas, ser do produtor municipal, né, dessa associação,
do que essa associação pode repassar para eles, dentro de um padrão, dentro de uma, né, dentro de um rigor, eu não sei, que tem que ter, são várias regras aí, eu acho que já eliminaria parte da... Tem que mexer na legislação. Porque, por exemplo, a merenda escolar, ela é obrigada a destinar 30% da verba para compra de produtos da agricultura familiar. Eles são obrigados a destinar 30%. E vocês fazem cumprem com isso? Vocês estão dentro desse 30%? Nós fornecemos para uma instituição que compra os nossos produtos, porque você lembra aquela questão de legalizações de propriedades que impactam você tirar o CAF, inscrição estadual, nota fiscal. Defensoria Pública. Okay. Exatamente. Dia 10. Então, assim, nós somos, não vou dizer obrigados, porque nós somos gratos por essas instituições que já aparecem para poder nos ajudar. Então, dessa mesma forma, se na legislação houver uma previsão de tantos % daquilo que se comercializa de hortifruti nos mercados, onde quer que seja, tiver que vir da agricultura familiar, isso funciona. Isso vai funcionar. Mas você citou aí alguns mercados e eu me recordo que um desses mercados, você dá o start em grandes mercados, é difícil. Por exemplo, um desses mercados que você citou, fizemos aí um trato de pagamento de 15 dias e ele levou 60 dias. Não vai na vara não, né? Não, assim, só para você ter uma ideia, porque você citou... O que dever vocês eu não compro mais. Você citou algumas marcas que para eles é muito simples ajudar. Mas eu não sei qual é o entendimento que eles têm, porque eles visam só a questão comercial. Então, de 15 dias, levou 60 dias e a gente não teve fôlego para poder continuar atendendo. Né? Um outro mercado nos pediu... Dos 5 que eu citei? Um outro mercado nos pediu uma quantidade muito grande de produtos gratuitamente para iniciar as suas conversas com a gente. Não, é bem interessante, sabe por quê? Porque estão instalados no nosso município, ganhando diariamente com isso, e não podem dispensar parte porcentagem do que tem para poder investir no próprio produtor, que vai dar retorno para eles mesmo. Então assim... Interessante isso, hein? A impressão o Ministério Público precisa saber disso. A impressão que eu tenho é que, independente, não vamos falar de nome aqui, independente de nomes, as grandes marcas, elas não têm essa consciência, elas só visam realmente o lucro. Então não tem a parte social. Não, e aí aquilo que se impõe para o grande distribuidor é o cara que desce com carretas e mais carretas de produtos, que ele pode ali atender, né, esses pedidos aí, aquilo que se impõe para a gente não funciona. Porque como que um produtor que está dando um start ali de ânimo, né, no seu suor ali, enfim, ele vai abrir mão das suas primeiras colheitas, das suas plantações, para iniciar um trabalho de parceria. Né? Então, assim, ali você já dá um tiro no pé. O ideal, então, é que, pelo menos em termos municipais, não vou falar estadual não, vou falar só municipal, que se trata do nosso município. Toda empresa que se instale no nosso município no ramo alimentício, né, dessa proporção quanto esses 5 nomes que eu falei, tivesse uma porcentagem delas destinadas a investir no fornecimento, comprar os produtos da agricultura familiar, assim como acontece no PENAI, que é as escolas. As escolas públicas. 30% correto? Tem que vir dos produtos. Poderia até utilizar do mesmo artigo das escolas públicas para essas instituições. Tem mercados, os próprios pequenos hortifrutis, os restaurantes. Sim. Isso é muito importante. Locais, tudo local. Exatamente. Ele precisa, de alguma forma ali, demonstrar esse interesse social em desenvolver a agricultura do nosso município, mas incentivando. O produto do agricultor, da agricultura familiar, né? Sim. É mais caro do fornecimento dessa agricultura familiar. É mais custoso, é mais caro do que o grande fornecimento, ou não? Ou fica mais ou menos no mesmo preço?
a diferença é muito pequena. A probabilidade dele ser um pouco mais caro existe, mas a diferença é muito pequena devido às práticas agroecológicas. Só para você ter uma ideia, numa cultura convencional, no preparo do solo, eu jogo ali um calcário, eu jogo um insumo ali que corrige o solo rapidamente, coloco ali a semente ou a muda, e num período aí, vamos colocar de uma verdura de 30 a 35 dias, eu fico ali jogando defensivo e eu consigo colher. Mas na prática agroecológica, eu tenho que fazer a compostagem, eu tenho que preparar o solo com produtos que não sejam industrializados, o solo precisa descansar. A questão da irrigação, eu tenho que ter cuidado por conta de dejetos animais, enfim, tem toda uma prática controlada pelos órgãos que te certificam. Entendi. Alexandre, parece mentira, mas já acabou o tempo. Pois é. Faltam 4 minutos, parece que a gente não falou nada. Eu ainda vou propor, não esse mês, obviamente, mas assim, mais para uns 3 meses para frente, um novo podcast, mas já trazendo para os nossos ouvintes, telespectadores, uma resposta disso aqui que a gente está falando, porque um dos pilares nosso de atuação é a erradicação da fome, é a preocupação com a questão da saúde alimentícia, né? Como que aquele alimento está sendo produzido e o que ele está trazendo de saúde para nós. Então, isso é muito importante. Esse assunto é importantíssimo, né? Eu acredito até que esse assunto deveria ser pauta de uma audiência pública na Câmara Municipal, para que a população tomasse conhecimento de certas informações que você tem e que não é discutido ou desenvolvido na cidade, para o nosso próprio bem, para o bem da população, sabe? Para que eles saibam. Se tem vereador que não sabe, fique sabendo, e se tem e que sabe, que haja, no sentido... Levante essa bandeira nesse sentido, mas que a população, 1 milhão de habitantes, possa ter conhecimento do que anda acontecendo nessa área da agricultura e do que isso pode impactar na nossa vida. Então, isso é importante saber. Por isso, eu vou dar uns 3 meses para frente e vou trazê-lo aqui de volta para a gente discutir o que foi, o que avançamos nisso, né? Quais foram os avanços? Quiçá um ponto de distribuição da agricultura familiar no nosso município, né? Ponto de distribuição. onde até os próprios comerciantes possam ir lá de forma mesmo avulsa, né? E comprar os produtos. Para poder revender, não é isso? Que seja, revender os restaurantes, enfim. Onde você acha? Eles terem essa referência. Seria tipo um mercadão assim? Então, Andréia... Ou um pequeno mercado? Em Duque de Caxias tem um mercado do produtor, do município de Duque de Caxias. Onde é esse, gente? Fala para mim. Onde é esse mercado produtor? Então, ele é próximo ali àquele mercado São Tiago, ali na Presidente Kennedy. Ali é o mercado produtor. Assim, porque... Tá entendendo? Porque coloca umas faixas assim e a gente não entende o que está acontecendo ali. Para mim era o quê? Sabe o que para mim aquilo ali era? Eram pessoas que tinham suas banquinhas e que eles arrumaram aquilo ali e botaram as pessoas tudo ali dentro. Para mim foi isso. André, ali é o mercado do produtor. Eu sempre soube que ali era o mercado do produtor. Mas cadê? Tem produtor ali dentro? Ou como é que é isso? O que funciona lá dentro? Então, eu desconheço, né? A política de trabalho ali dentro, mas nenhum produtor da minha região tem box ali ou comercializa absolutamente nada ali, não. Então, quem são as pessoas que ocupam o mercado produtor? Vamos dizer que são ambulantes, são os feirantes, de repente? São pessoas nessa... qual foi o critério que foi utilizado para ocupar aquele espaço? Se eu sou produtora, como é que eu faço para ter o meu espaço dentro do mercado produtor? Então, eu não sei te responder, porque os critérios eles foram utilizados sem a consulta da agricultura familiar do município, né? Não houve representante da nossa agricultura para poder participar dessa seleção, enfim. Eu estou colocando para você apenas uma possibilidade, já que surgiu essa questão de um ponto de distribuição dos produtos da agricultura familiar para que os restaurantes, os comércios, né? Eles possam até ir ali mesmo, né? Está no coração da cidade, está dentro do centro. Sim.
está dentro do Sim. centro, quer dizer, sai da área rural, vai para ali. Agora também não precisa ser necessariamente esse aí, pode ser outro, não tem problema. O que nós estamos preocupados realmente é não deixar a agricultura familiar do município se findar por falta de condições, né, de escoamento desses produtos. Tá certo. Alexandre, nós vamos terminar, Sim. porque já estamos encerrando aqui a nossa programação. Espero que os nossos telespectadores tenham entendido mais um pouquinho do que a gente tentou passar sobre essa questão da agricultura. Deixa seu telefone e um contato para que as pessoas possam ter mais informação sobre isso, que você possa tirar mais dúvidas, né, em relação à questão da agricultura, e como também, se tem alguém aqui que queira ajudar com incentivo aos pequenos agricultores, que também tem essa oportunidade. Pode falar. Sim, a iniciativa privada, né, de qualquer que seja o segmento, porém também é muito fácil da iniciativa que é voltada para alimentação, como restaurantes, bares, enfim. Nós estamos abertos à proposta, né? Aqueles que quiserem cooperar, somar com a agricultura familiar do nosso município e tiverem dificuldades ou até mesmo um interesse de um determinado produto, pode se achegar até a minha pessoa, pode entrar em contato e nós vamos fazer um projeto para produzir um produto específico, né, que você tem necessidade aí no teu comércio. Então o telefone é 21 966 39 6191, que é o meu WhatsApp. Como é de área rural, manda sua mensagem, que assim que a mensagem entrar, eu respondo com todo prazer. Então, estou aberto à iniciativa privada, a qualquer projeto. Muito bem, então estamos aqui encerrando nosso podcast Pode Isso, Dona Andréia. Até a próxima semana, se Deus quiser. Nós temos uma entrevista imperdível com uma grande mulher aí do nosso projeto Mulheres que Brilham. Vocês aqui ficaram com as nossas informações aqui sobre agricultura. Nós vamos retornar dentro de alguns meses para trazer algumas informações maiores ainda sobre isso, mais algumas novidades. Até semana que vem, se Deus quiser. E lembre-se, estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.